Olha só, ela chega para todas as mulheres, mas ainda é cercada de tabus. Tô falando da menopausa, hein, que deveria ser encarada como uma fase natural da vida, mas que ainda traz muito desconforto e é cercada também de desinformação. Veja bem, um estudo global mostra que as brasileiras estão entre as mulheres que mais sofrem com os impactos negativos desse período, né? Com os sintomas, os efeitos no corpo, efeitos psicológicos também. Cerca de 250 mil mulheres capixabas estão vivendo a menopausa. Mas olha só que bacana que a gente traz aqui para vocês. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia lançou essa cartilha aqui, ó. Tá na minha mão. A gente trouxe ela para vocês aqui no estúdio. É uma cartilha muito bacana, pessoal, que é cercada de informações. Ela é muito prática, muito informativa. Tem informações valiosas sobre o climatério e também sobre a menopausa. São informações simples, seguras. Para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente aqui no Tribuna Manhã, que já está na menopausa, está sentindo que está chegando nesse período, leva esse momento com mais leveza, com mais saúde, com mais informação. Vamos conversar aqui ao vivo no estúdio com as doutoras Sabrina França, médica endocrinologista, e Maria Angélica Belônia, que é médica ginecologista. Muito obrigada pela presença, meninas. Bom dia. Bom dia. A gente que agradece. Vamos falar um pouquinho hoje sobre climatério e menopausa. Deixa eu começar aqui falando com a doutora Sabrina sobre a cartilha, né? A doutora Sabrina ajudou a desenvolver. Sim. Que bacana. Eu estava dando uma folheada. Como é importante a gente ter essas ferramentas. A gente está em qualquer lugar, em casa, no ônibus, você vai passando o olho aqui e você vai entendendo os sintomas de maneira muito simples e prática, muito legal. Bruna, a ideia inicialmente foi exatamente essa, desmistificar e facilitar essa compreensão de uma fase, por vezes, tão difícil. Né? Então, muitas mulheres vão sofrer um pouquinho, vão ficar angustiadas, achando que talvez seja uma coisa pessoal, individual, e não é. Né, Angélica? Nada sabe que lida com mulheres há tantos anos, inclusive cuidou de mim desde pequenininha. Que legal. Como é difícil para muitas mulheres, porque algumas vão ter muitos sintomas. Então, quando ela conhece exatamente quais são as transformações no corpo dela, o que acontece não só fisicamente, mas emocionalmente, porque os hormônios, os nossos hormônios mexem com tudo. Então, ela leva de uma forma mais fácil e leve. Muito bacana. Climatério e menopausa. Menopausa, todo mundo já conhece, já ouviu falar. Agora, o climatério, tem gente que ainda não entende o que é. Doutora Maria Angélica, explica para quem está assistindo o Tribuna Amanhã, então, o que seria o climatério? Que momento é esse? Climatério é o tempo que antecede a menopausa. Alguns anos antes da menopausa, do qual a menstruação não parou. As mulheres não terminaram ainda a parte de ovular, né? Os óvulos ainda não acabaram e elas já começam a ter alguns sintomas próprios dessa fase de menopausa. Perfeito. E quando a gente está falando da menopausa, do climatério, que sintomas são esses? A gente está muito acostumado a falar do calor, né? Tem mulheres que andam ali com uma toalhinha, precisam ficar durante o dia se enxugando no rosto, nos braços. Mas vai muito além disso, né? São muitos sintomas e sintomas que, dependendo da maneira que atingir a mulher, pode ser de uma maneira muito forte, né? Muito intensa. Sem dúvida. Climatério e menopausa é uma fase biopsicossocial da mulher. Então, vai abranger essas 3 áreas da vida da mulher. E a cartilha, ela foi muito feliz em esclarecer os sintomas, né? Quando a gente tem informação, fica mais fácil de lidar. E ela fala de todos os sintomas. Eu vou ler porque ela está esclarecedora mesmo. Ondas de calor e suores noturnos. A mulher passa a acordar à noite com calor. Alterações de humor. Às vezes quem está perto da gente, né, fala, meu Deus, você está intolerante. E a família em especial. A família. Maridos, filhos. Maridos, perfeito. Alteração da memória, né? A mulher, ela começa a falar alguma coisa e no meio do caminho ela se perde, né? Chama de brain fog. Insônia. A gente fala que elas acordam às 3 horas da manhã, que é uma coisa comum, e o ressecamento vaginal, né? As mulheres passam a sofrer um pouco com ressecamento e atrapalha um pouco a relação marido e mulher. Então, quando nós estamos atentas para essa fase, a gente já precisa entender de que é uma fase biopsicossocial
Então, quer dizer, é hormonal, mas ela não é só física, não é só um ressecamento pela falta de hormônio. A mulher muda emocionalmente, como você falou, psicologicamente a gente muda. É um momento que a gente passa a ter um olhar para nós mesmos, né? Quem sou eu, né? O que eu fiz com a minha vida, né? Ela olha para trás e isso faz ela ficar um pouco mais recolhida, né? Então, se o homem não estiver muito atento... E um pouquinho também de mudança na autoestima, porque o corpo muda também. Exato. Assim, nem toda mulher na menopausa, no climatério e na menopausa, vai engordar necessariamente, mas muda a composição corporal. Às vezes começa a aumentar uma barriguinha que nunca teve, dificulta, ela quer perder um pouquinho de peso e ao contrário, quanto mais ela tenta perder peso, mais é difícil, até ela ganha peso. Então... Ela perde essa distribuição feminina da gordura. Então é um momento para elas estarem atentas para isso, mas voltar para um estilo de vida, né? O que é uma bola de neve que pode se tornar um ciclo vicioso e ruim, com a mudança no estilo de vida, com o conhecimento, pode se tornar um círculo virtuoso. Então, a mulher se conhecendo, entendendo e melhorando a qualidade de vida, buscando tratamento, acompanhamento, ela entende e fica tudo bem, fica tudo certo. A gente escuta muito falar de reposição hormonal. E para quem está assistindo a gente, às vezes até é uma realidade distante. Mas o que é reposição hormonal? De fato, pode ajudar essa mulher? É um tratamento que está disponível, por exemplo, no SUS? Gostaria que vocês explicassem para a gente como é que funciona, se é eficaz mesmo. A reposição hormonal é fundamental hoje para a mulher, já não existem dúvidas em relação a isso, né? Em 2002 teve um trabalho nos Estados Unidos, WHI, em que realmente algumas restrições apareceram, mas naquela época era outra realidade. Nós não utilizávamos hormônios totalmente naturais. Hoje nós utilizamos hormônios naturais. Então a mulher ela realmente se beneficia, ela tem menos câncer de intestino, ela tem menos osteoporose, ela melhora o humor, melhora um pouco mais libido. Então a pele, colágeno, né? Melhora. Inclusive o hormônio também, quando iniciado na época ideal, porque também a mulher ela tem que decidir se ela quer fazer a reposição ou não, porque se passar muito tem uma janela de oportunidade que a gente chama que é mais ou menos 10 anos depois da menopausa ou depois dos 60, não seria o ideal. Por quê? Porque esse hormônio, o estradiol, que é o hormônio da mulher, o estrogênio, ele faz proteção cardiovascular e a mulher, infelizmente, nessa fase, devido a todas essas alterações metabólicas, de ganho de gordura visceral, às vezes aumenta o colesterol, ela tem um aumento do risco dela de ter um infarto, de ter um derrame. Então, se ela tem a oportunidade, pode fazer e tem vontade de fazer, ela tem essa prevenção também cardiovascular, de ter um derrame, de ter um infarto. Então, é interessante porque as mulheres não infartam normalmente antes da menopausa, né? Elas infartam depois, homens, né? Depois o risco da mulher e do homem se iguala. Depois ela passa a correr mais risco, porque o estradiol, que é o nosso principal hormônio, ele protege a gente, reduzindo a LDL, que é aquela proteína boa, que dá uma proteção cardiovascular para a gente. Então, na verdade, quem pode fazer reposição, né, desde que seja acompanhada, não é qualquer tipo de reposição, qualquer hormônio. Né? Hoje você perguntou pelo SUS, infelizmente a gente não tem os mesmos disponíveis para ser adquirido nas farmácias, a gente não tem disponíveis pelo SUS, mas existem oportunidades de bons hormônios também, que a mulher que não pode adquirir, não pode comprar, ela também tem a oportunidade de fazer, mas precisa sempre de acompanhamento. Doutora Sabrina, qual seria o momento ideal? Você falou dessa janela de oportunidade. Quando seria o momento ideal para fazer essa reposição? Há pouco tempo atrás também, né, Angélica, a gente esperava a mulher parar de menstruar para pensar numa reposição. Você imagina que o climatério pode começar 5 até 8 anos antes da parada da menstruação. E aquela mulher também que não tem útero, como é que ela vai saber se está na hora ou não? Então, hoje já tem vários estudos mostrando a segurança do uso desses hormônios, logicamente, quando bem indicado, na dose correta, na administração correta, já traz muitos benefícios. Então, tem que saber exatamente qual hormônio, como que eu vou usar, qual a frequência, se vai ser transdérmico ou se vai ser oral. Né? Isso tudo com a recomendação do ginecologista, muitas vezes com o apoio do endocrinologista, porque o endocrinologista trata essa parte metabólica que anda junto com a menopausa. Então, e aí, quando você pergunta o tempo, então pode ser desde o início dos sintomas do climatério ou até mesmo depois da parada da menstruação, desde que seja o melhor para a mulher.
Cada uma vai reagir de um jeito. É importante a gente falar que iniciar o hormônio nessa fase de climatério e menopausa é fundamental. Mas muitas vezes, muito precocemente, mulheres que estão sobrecarregadas começam a achar que elas estão na menopausa. E, na verdade, elas estão cansadas. Por quê? Porque já vem de uma fase de um sono irregular, já vem de uma privação de sono, uma sobrecarga de trabalho. Então, é importante o ginecologista e o endocrinologista acompanharem essas mulheres por esse tempo. O hormônio não é milagroso, né? Ele é um coadjuvante maravilhoso para ajudar, mas é o que ela falou, nem toda mulher depois dos 45 vai estar no climatério e vai ser responsável, tudo é responsável, né? Eu sempre falo para as pacientes, assim, não é sempre de fora para dentro. Muita coisa na menopausa é de dentro para fora. E a menopausa é uma oportunidade ímpar para uma coisa que a gente chama de autocuidado e autogerenciamento da nossa saúde, sabe? É importante a gente saber que a gente precisa de fazer atividade física, precisa de uma alimentação adequada, nós precisamos de mais cálcio nessa... Como a alimentação é importante nessa conversa nossa aqui? Nossa, é fundamental, fundamental. É importante um sono adequado, é importante uma espiritualidade, sabe? É importante reduzir a ingestão de álcool e drogas. Hoje as mulheres, elas bebem mais, então estarmos atentas de que precisa se reduzir. Hoje se relaciona álcool ao risco de câncer de mama, e nós temos um mês super importante de prevenção de câncer de mama. Então o autocuidado, o autogerenciamento, a realização dos exames e a informação, né, é completamente protetora para essa mulher. Com certeza. A gente até trouxe recentemente, aqui no Tribuna Manhã, o aumento de mulheres que têm entrado mais cedo na menopausa. O que caracteriza que essa mulher está entrando de maneira precoce na menopausa, e os sintomas seriam os mesmos ou há uma diferença? Os sintomas são os mesmos. Ela entra antes, quando ela entra antes de 45 anos, né? A gente chama de menopausa precoce. E se entra antes de 40 anos, a gente fala que é falência prematura, né? Em todas as duas ocasiões é super importante a reposição hormonal. E os sintomas são os mesmos, porque ela começa a ter os fogachos, começa a ter irregularidade na menstruação. A menstruação, inicialmente, ela adianta no climatério. Adianta 5 dias, adianta 7 dias. Ela começa a achar estranho isso. E depois elas começam a atrasar. Acordam à noite por nada, né? A gente fala, acorda às 3 da madrugada, né? Por nada. Elas começam a ter uma irritabilidade, uma intolerância. E é muito interessante, por quê? Porque são mulheres, às vezes, completamente ativas, em total auge do mercado de trabalho delas. E aí essa alteração passa a colocar ela mesma em risco em relação à expressão dela, como se ela tivesse descontrolada, e na verdade ela não está. É a informação que vai levar para ela, dizendo, olha só, isso é uma fase, calma, ela vai passar, vamos fazer reposição hormonal, vamos mudar nosso estilo de vida, vamos caminhar juntas por esse caminho, tá? Que é o caminho da saúde. Perfeito. Doutora Sabrina, estilo de vida, como a doutora Maria falou agora, alimentação, como que essa mulher, ela pode se beneficiar, né, desse conjunto? Tem que ser uma mudança, assim, a mulher precisa se conscientizar de que é para a vida, né? Bruna, eu sempre costumo dizer assim, é difícil para a mulher que chega na fase do climatério e da menopausa, já é difícil. Você imagina aquela mulher que chega sedentária, com muito acima do peso, né? Sem ter uma alimentação muito saudável, com uma vida social muito intensa, ou que não tem mesmo aquele controle de qualidade de alimentação, de horário para se alimentar. Porque a gente fala da alimentação, a gente pensa só a dieta, controlar o que come. Não, a gente precisa controlar os horários das refeições, né? A qualidade da refeição, a quantidade, controlar isso, equilibrar a vida social, que às vezes a mulher tem, até o trabalho dela está relacionado com vida social, então ela precisa equilibrar, fazer melhores escolhas. E a questão do cálcio, que a gente comenta na cartilha também, é muito importante, porque a partir do momento que o estrogênio começa a cair, ela perde aquela proteção óssea, precisa de uma reposição de cálcio e de vitamina D. Se vier do alimento, é muito mais vantajoso
do que você ter que ficar fazendo suplemento, Sim. tomando. Né? Então, quando você tem uma alimentação equilibrada, cuidar dessa questão, não é? Os derivados do leite, leite, queijo, iogurte, não é? Tem pessoas que vão ter restrição, que não podem estar tomando, que não se sentem bem, mas agora tem essa onda também de que leite faz mal. Então, ponderar isso tudo para não ter essa carência aí, principalmente do cálcio, né? Perfeito. E comer bastante verdura, legume, evitar os alimentos industrializados, porque isso a gente sabe que engorda, aumenta a pressão, aumenta o colesterol. É um combo. Com certeza. E a cartilha, ela é muito esclarecedora, tá? Ela dá opções exatas do que comer. Fala sobre a couve, fala sobre o leite, fala sobre o peixe, legal. fala sobre a fruta, sobre as sementes, que hoje, né, tem muita importância. Onde que a gente encontra essa cartilha, meninas? Ela está disponível para ser baixada através do e-book, né, gratuito. Então a gente pode dar o QR Code, eu acho que eu acabei não te dando, mas até no fundinho aí tem um QR tem um Code. QR Code E também para quem quiser, alguma empresa ou algum serviço que queira imprimir e fazer, né, da forma física, para poder distribuir para funcionário, para as mulheres, a rede de saúde. Também tem um outro QR Code que você pode estar comprando essas cartilhas por física, né? Que legal, gente, que serviço bacana. Acho que para a gente finalizar, né, a gente falou muito da parte do corpo, sintomas, o que a gente pode fazer para melhorar, mas eu acho que vocês podem deixar um recado importante para as famílias. A nossa conversa hoje foi voltada mais para as mulheres, mas maridos, filhos e filhas também, quem está em casa junto com essa mulher tem um papel muito fundamental nesse processo, né? E como? Acredito que o meu recado maior é falar que nós mulheres somos cíclicas, e nós precisamos entender isso. E o homem, ele nos acompanha nesse período de vida, né? O homem, os filhos. Então, assim, se for um recado para a família, é mais esse entendimento, sabe? E para a mulher, ela se reconhecer como mulher, entender que o autocuidado e o autogerenciamento da saúde vai fazê-la caminhar muito bem por todas essas fases, que são fases, né? Fases, calma, são fases, né? E não ter vergonha, né, Bruna? Eu estava olhando ali e passou os artistas, né? Ivete Sangalo, Fernanda No nosso Lima. lançamento, a gente fez um resuminho de alguns vídeos de várias artistas que mostram isso e desmistificam. Acontece com elas, com nós e com todas. Com certeza, meninas. E todo mundo tem medo, né? Do Exatamente. envelhecimento. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Vamos passar por essa fase. Ele vem e é bom nos identificar para a maturidade. Perfeito. Meninas, muito obrigada pela conversa. Nosso tempo acabou. Essa conversa daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigada a você pela companhia. Bom início de semana. Até amanhã, às 8h15. Vamos dar um tchau para quem está em casa, gente. Tchau, tchau. Beijão.